Tá com dúvida de qual proteína tomar? Fique ligado no vídeo que eu vou comentar sobre todos os whey's e os tipos de suplementos proteicos também. Olá, eu sou Carla Torre, nutricionista e bodybuilder, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o whey protein e os suplementos proteicos também. Whey protein. Primeiramente, o que é whey protein? Nada mais é do que a proteína extraída do soro do leite. Basicamente isso. Quais que são as diferenças do whey protein? Em primeiro lugar, whey protein concentrado. Whey protein concentrado, então, ele vai ter a proteína, que vem do leite, um pouquinho de carboidrato, um pouco de gordura. Para que tipo de pessoa que o whey protein concentrado é indicado? Para qualquer pessoa que queira melhorar o seu aporte proteico no seu dia a dia. Prós e contras do whey protein concentrado. Prós. Primeiro, valor. O whey protein concentrado tem um custo-benefício muito bom. Seu valor é, em média, 60 a 120 reais, um pote de 900 gramas. Segundo lugar dos prós, sabor. O whey protein concentrado, por ele ter um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de gordura, ele tem um sabor muito melhor. Pró número 3, diluição. O whey protein concentrado tem uma diluição bem boa também. Contras. Bom, devido a esses três prós, então custo-benefício, sabor, diluição, o whey protein concentrado é um dos mais indicados caso você não tenha nenhum problema com a lactose, nenhum problema em digestão, absorção, então por esse motivo eu não vejo nenhum contra nele. Dúvida mais frequente do whey protein. O whey protein deve ser suplementado no pós-treino? Bom, o whey ele serve para qualquer momento do dia onde você queira aumentar o seu aporte proteico. Então, isso pode ser de tarde, isso pode ser de noite, tudo vai depender da rotina de cada um e isso vai ser, bom, o nutricionista que vai te orientar qual que é o melhor horário e a melhor forma de você consumir o whey. E se há necessidade de você consumir também. Número 2, whey protein isolado. O whey protein isolado, ele é extraído da proteína do leite também, porém sem a lactose. Bom, Caio, para que tipo de pessoa que o whey protein isolado é recomendado? Para pessoas que têm algum problema com a lactose. Apenas isso. Prós e contras do whey protein isolado. Em primeiro lugar, absorção, então ele tem uma absorção mais rápida. Isso vai fazer diferença para quem tem algum problema ou tem uma necessidade de uma absorção melhor. E a sua diluição, então ele tem uma diluição muito mais fácil. Contras, valor, então ele é muito mais caro, né? Então ele é de 160 a 220, 250 reais, 900 gramas. E o sabor, então, por ele ter um teor de carboidrato menor, o sabor dele não é tão doce, é um pouco mais leve. Dúvidas mais frequentes. Dúvida número 1. Mas o whey isolado, ele não tem menos carboidrato? Alguns até são zero carboidrato. Isso não seria melhor para o emagrecimento? Comparado com o whey concentrado tem de 3 a 4 gramas, às vezes 5, 6, então de 3 a 6 gramas de carboidrato, enquanto o whey isolado a gente tem algumas marcas com 0, algumas marcas com 1, 2 gramas. Isso dá uma diferença insignificante de caloria de uma para outra, cerca de 15 a 20 calorias. E pelo seu valor ser o dobro e o triplo, acaba não compensando a gente pensar por esse lado apenas do carboidrato. Dúvida número 2. Mas a absorção não é mais rápida? A absorção é sim mais rápida, mas isso chega a ser insignificante em questão de ganho de massa ou perca de gordura. Dúvida número 3. Bom, mas por que os atletas usam, muitas pessoas usam? Bom, os atletas a gente tem que pensar que são pessoas diferentes. Então elas fazem mais refeições, elas precisam de um aporte calórico de proteína maior. Se elas fazem mais refeições, elas têm um volume de comida maior também. Então para esse tipo de pessoa, às vezes, a gente pensar em absorção é interessante. Mas também vale lembrar que esses atletas são patrocinados. Se você é patrocinado e pode ter essa escolha, então tudo bem. Número 3, o whey hidrolisado. O whey hidrolisado, então, ele já é sem a lactose, mesma coisa do whey isolado. A diferença dele é que ele já passa pelo processo de hidrólise, que seria essa quebra. Então, a primeira parte da nossa digestão, ele já pula essa primeira parte. Então, ele tem uma absorção muito mais rápida do que os outros tipos de whey. Para que tipo de pessoa que é recomendado? Para as pessoas que têm algum problema de absorção, digestão. Exemplos, paciente bariátrico, então muitas pessoas bariátricos chegam numa loja de suplemento procurando um whey hidrolisado, às vezes até o whey isolado vai servir. Então, para alguma pessoa que tem algum desses problemas. Prós, digestão e diluição, mesma coisa do whey isolado.
E os contras, no caso, o sabor e aí o preço vai ser mais caro que o whey isolado. Então a faixa de preço dele, de 900 gramas, varia de R$300 a 500, R$600 até, um pote de 900 gramas. Agora nós vamos falar sobre os subtipos de whey. Então no caso, o whey 2W, whey 3W, 4W, basicamente o que é? Ele junta o whey concentrado, isolado, hidrolisado, se for um 3W, então ele junta 2 ou 3 tipos de whey com a função do que? Baratear o produto e continuar tendo um produto de qualidade. Em questão custo-benefício, o whey 3W, 2W, todas essas junções de whey são bastante custo-benefício. Prós e contras, então, do whey 2W, 3W. Em primeiro lugar seria preço, então ele vai ter um preço mais custo-benefício, não tanto quanto o whey concentrado, mas o preço dele varia de R$80 a R$150 o pote de 900 gramas. Pró número 3, o sabor. Como ele vai ter também uma quantidade de carboidrato, gordura vinda do whey concentrado, o sabor dele também é um pouco melhor do que o whey isolado, o whey hidrolisado. Outro subtipo de whey, o whey blend. O whey blend, então, ele vai juntar todas as frações de whey, concentrado, isolado, hidrolisado, e mais tipos de proteína, como, por exemplo, proteína da carne, albumina, que seria a proteína do ovo, alguns até proteína da soja, alguns até proteína vegetal. Então o whey blend ele é a junção de vários tipos de proteína. Prós e contras. Prós, custo-benefício, aí ele vai ser um dos melhores custo-benefícios do mercado, bem similar ao whey concentrado. Às vezes você encontra até um valor menor, quando ele coloca uma porção maior de albumina, proteína da soja, que são mais baratas, então ele fica um whey mais barato ainda. Uma faixa de preço de 50 a R$100, 900 gramas. E o terceiro pró, o sabor. Contra, por ele ser um whey bem custo-benefício, o contra vai depender só do tipo de proteína que coloca lá. Então caso coloque uma albumina, que já não tem uma diluição tão boa, que eu vou falar mais pra frente. Então, o whey blend, o pró seria do tipo de proteína que tem. Agora a gente vai falar um pouco sobre outros tipos de proteína que não são whey. O primeiro, proteína da carne. A proteína da carne, então, ela vem da carne, obviamente. Ela já é hidrolisada, então ela já passa por esse processo de hidrólise. Quais que são os prós e contras? Pró, é uma nova opção de whey, caso algumas pessoas não gostem do leite ou dos wheys vegetais, então ele é uma opção nova, porém, só isso. Contras. Ele não tem um preço tão em conta, então ele não é tão custo-benefício, ele seria uma média de preço para um preço mais alto. Segundo, diluição dele não é muito boa também. E o terceiro, algumas pessoas não se sentem muito bem, sentem algum desconforto gástrico, ele causa um pouco de dilatação, um pouco de gases, até porque ele é uma proteína da carne e a proteína da carne ela é um pouco mais pesada para a gente também. Outro tipo de proteína, as proteínas vegetais agora. Então a gente já encontra suplementos proteicos vindos de proteínas vegetais. Normalmente arroz, ervilha. Para que tipo de pessoa que esse whey é indicado? Para as pessoas que são vegetarianas, veganas ou que não queiram consumir a proteína do leite ou a proteína da carne, queiram mais uma outra opção, mais uma fonte de proteína no seu dia a dia. Prós. É uma opção nova, assim como a proteína da carne. E agora os contras, né? Contras. Diluição, ela não tem uma diluição muito boa, fica um pouco areioso. O sabor dela também não é muito bom. Eu já provei umas 5, 6 marcas, também não é das melhores, não chega próximo ao whey, proteína do leite, né? Textura, por ela ficar meio areioso, então a textura não é muito agradável. E o preço também é muito caro. Normalmente a gente encontra potes até de 450 gramas a 900 gramas. Os de 900 gramas 300, 400 reais e os de 450 gramas 150, 200 reais. Então ele tem um preço um pouquinho mais alto, porém é uma nova opção no mercado. Dúvida mais frequente sobre as proteínas vegetais, então. Muita gente tem essa dúvida, qual que é melhor, o whey que vem do leite ou alguma proteína de fonte vegetal? O whey do leite, ele tem uma composição de aminoácidos um pouco melhor, porém, pensando em síntese proteica muscular, os dois são eficientes. E a última proteína, albumina, proteína do ovo,
todo mundo conhece. Prós e contras da albumina. Então, prós. A proteína é de muito custo-benefício. Hoje em dia o valor dela subiu, então a gente até encontra ela no valor até do whey concentrado. Eu prefiro muito mais o whey concentrado, tá? Mas ainda a gente encontra algumas marcas um pouco mais baratas. Então 900 gramas, 1 kg, a 45, 50 reais. Esse seria o pró da albumina. Contras: sabor, diluição, e ela causa um pouco de incômodo gástrico, um pouco de gás, um pouco de dilatação abdominal. Então, pensando num atleta que está buscando melhorar a sua cintura, não vai ser tão bacana usar esse tipo de proteína caso essa pessoa tenha gases e tenha algum desconforto, né? Bom, galera, mais um vídeo no canal. Se você gostou, curte, compartilha, divulga para todos os amigos. Se você tem algum tema que você quer ver aqui, siga a gente nas redes sociais, no meu Instagram da clínica, comente embaixo e eu vejo vocês na próxima.